precatórios. Essa PEC dos precatórios, na verdade, é o seguinte: todos os brasileiros, todos os pequenininhos que têm causas, recebem o seu dinheiro. Pensão alimentar, todo mundo recebe. Agora, os maiores, normalmente tem bancos, advogados envolvidos no tratamento desses precatórios. Nós desenhamos uma PEC que é transformadora, porque, de um lado, ela permite a expansão do nosso programa social. E, de outro lado, ela vira uma ferramenta para acelerar a transformação do Estado brasileiro. Então, em vez de você ficar esperando para receber o dinheiro, você pode participar de uma compra de um campo de petróleo, você pode participar de uma compra de imóveis, você pode ajudar o Brasil a desinvestir nas atividades onde ele não está mais tendo grande eficácia social, justamente para ele deslocar o dinheiro para reduzir a pobreza, para remover as desigualdades sociais, para dar oportunidade de emprego, para dar oportunidade de educação. Então, nós já tínhamos um Bolsa Família pronto quando fomos atingidos pelo meteoro. Trabalhamos essa PEC dos precatórios para abrir essa oportunidade de novo. Justamente para abrir essa oportunidade. Mas como o imposto de renda não avançou no Senado, foi aprovado na Câmara, mas como ele não avançou no Senado, nós perdemos a fonte. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar mais aqueles 300. A desvantagem é que perdemos a fonte. Mas o presidente chamou atenção, e aí ele chamou a atenção da equipe toda, e equipe que eu digo não é economia só, toda a equipe de ministros, e disse: olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente. Mas nós não podemos ajudar, não pode ser um programa temporário. Temporário, inclusive, pode ser um pouco acima. Porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis desprotegidos. Então, nós criamos um conceito. O presidente disse o seguinte: vamos dar R$400, pelo menos, para cada família. Então, vamos ampliar a base de 14 milhões para 17 milhões de famílias e vamos ampliar o valor de 179 para R$400. Isso é mais de 100% de aumento, ou seja, estendendo um olhar para os mais frágeis e desprotegidos, vamos pagar mais. Mas eu dizia que nós só tínhamos espaço no teto para 300. Então, naturalmente, você criou um problema. Qual é o problema? Por um lado, você quer ajudar os mais frágeis. E é natural, e a ala política, e isso é que eu acho que criou todo esse barulho. Enquanto eu estava lá fora, fui representar o Brasil lá fora, onde nós estamos muito bem avaliados, porque o Brasil caiu menos, voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. Então, enquanto todo mundo lá fora está vendo o resultado, um avanço do Brasil, vacinou 90% da população, a pandemia está sendo abatida pelo avanço da nossa situação sanitária. Quando o Brasil tem tudo para retomar o crescimento, 500 bilhões de investimentos já contratados, meio trilhão já contratados para os próximos anos, o Brasil vai crescer mais do que as previsões para o ano que vem. O Brasil vai crescer bem mais do que as previsões estão sendo feitas. Mas, enquanto eu estou fazendo isso lá fora, naturalmente, a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400? Bom, mas aí fura o teto. Aí começa aquele balança e começa a barulheira. E aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente, e ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas. Então, tem uma ala política que pede, vão dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300. O teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio entre essa austeridade financeira, de um lado, esse compromisso com as futuras gerações. O Brasil fez isso o tempo inteiro. O Brasil, não faltou dinheiro para a saúde, mas o Brasil é o país que menos cresceu a dívida, combateu com maior eficácia. Gastou bastante, gastou o dobro dos emergentes, 10% acima da média dos avançados, mas a dívida não subiu tanto, porque nós soubemos combater isso, desinvestindo em outras áreas para ajudar o social. Então, o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400. Não são os 600 que a ala econômica, que a ala política pode querer ter, mas também
nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí. E aí tem uma sutileza, que é o seguinte: como não há uma fonte permanente, permanente era os 300, é o que cabe dentro do teto. Mas como não há essa fonte permanente, porque o imposto de renda não andou, ele impulsou no Senado, como ele não andou, o governo não podia ficar parado. O presidente tem que dizer, olha, eu não vou deixar de assistir os mais frágeis, vai acabar o auxílio emergencial, como é que nós vamos ficar? Nós precisamos da solução. Como a solução tecnicamente correta não funcionou e a situação dos mais frágeis piorou, porque a inflação, como disse o presidente, comida subiu, energia subiu, nós vamos ter que gastar um pouco mais. E aí começamos a construir isso juntos. Inclusive, os dois, os nossos secretários que pediram para sair, eles saíram, é natural. O jovem é secretário do Tesouro, está tomando conta lá do Tesouro, o outro é secretário da Fazenda, tomando conta da Fazenda. Eles querem que fique no 300, que fique dentro do teto. A ala política, naturalmente, olhando para fragilidades dos mais vulneráveis, diz, olha, nós precisamos gastar um pouco mais. Deve haver uma linha de equilíbrio aí. E é isso que estava sendo discutido e é isso que entrou na PEC do precatório. Entrou o seguinte, olha, vamos, então, botar os 400, mas aí precisamos para esse olhar. Como é que nós vamos atender? Porque ninguém vai questionar esses R$ 400 para os mais frágeis. Subiu o preço da comida, subiu o preço do gás de cozinha. Então, a equipe econômica estava numa ponta, os gastos vieram de 26% do PIB para 19,5%, e de 19,5% iam cair para 17,5% o ano que vem. Nota 10 do ponto de vista técnico de capacidade de ajuste, mas talvez nota 5 em política, ou nota 4 em política, porque não está atendendo os mais vulneráveis. Aí você vai para a turma da política, bota 600, bota 700, nota 10 na política, mas nota 4, nota 3 na economia, desorganiza a economia, fura o teto, começa uma confusão. Então, essa era a grande discussão que estava havendo, e isso virou, por falta de comunicação, um colapso de comunicação nosso mesmo, nosso. A economia, com a ala política, nosso, do lado de cá. E de uma certa falta de boa vontade e tolerância conosco. Nosso governo é um governo que tem sofrido disso. Então, o resultado, isso virou uma guerra intestina, que está todo mundo brigando com todo mundo quer sair, etc. Nós entendemos os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar 0 em assistência aos mais frágeis. Como nós temos que manter a nossa trajetória de consolidação fiscal, o que nós estamos fazendo? Gastamos 26,5 durante a crise, 19,5 esse ano, e em vez de 17,5 o ano que vem, tirar 10 em fiscal e 0 em preocupação social, deixa gastar um pouco mais, e aí eu falava, um pouco mais de 30 bilhões para atender tudo isso. Também, se for o caso, o Brasil roda em cima do modal rodoviário. Não é subsidiar gasolina, diesel para todos os brasileiros, quando nós justamente estamos indo em direção a uma economia verde e digital no futuro. Não é subsidiar o uso de poluentes, é subsidiar quem carrega a comida, quem trouxe a comida para atender os supermercados durante a crise. O Brasil roda em cima disso aí. Então, se for um número, e nós estamos falando de um número pouco mais de 3 bilhões de reais. Pouco mais de 3 bilhões de reais para ajudar os caminhoneiros a fazer a comida chegar, apesar de subir o custo de transporte. E mais uns 30 bilhões para fazer o Auxílio Brasil atender a 16 milhões de famílias, com um conceito que já no início da campanha política o presidente tinha, nós defendíamos uma renda básica, um conceito de renda básica, justamente de proteção social. E o presidente virou e falou assim, olha, nenhuma família brasileira pode ficar desatendida, ninguém pode receber menos de R$ 400.
Esse programa é que custa esses 30 bilhões adicionais. E aí o que aconteceu? Os próprios jovens da nossa equipe que acabaram saindo foram os negociadores. Eles negociaram aí 1 semana, 2 semanas. A PEC dos precatórios nasceu lá na casa do presidente do Senado. Conversávamos também com os ministros do Supremo. Nasceu na casa do presidente do Senado, presidente da Câmara. Eu estava lá, conversamos sobre isso, como é que faríamos isso, como atender os mais frágeis para abrir esse espaço. E essa abertura de espaço, na verdade, é simplesmente retomar o que a gente já ia fazer antes. Nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço fiscal para a área social. Fizemos isso. Quando o presidente pediu para atender R$100 a mais, 400 em vez de 300, fomos buscar, então, esse espaço extra. Ora, do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira. Não abala os fundamentos fiscais. Os fundamentos são sólidos. A despesa do governo era 19,5% quando nós chegamos aqui, ela foi a 26,5% durante a pandemia, já voltou para 19,5%, e em vez de acabar o governo com 17,5%, que parece apertado demais em relação aos impactos socioeconômicos que a pandemia deixou, todo mundo está dizendo que o povo está tendo dificuldade para comer, está tendo dificuldade para comprar o gás de cozinha. Nós vamos ajudar os brasileiros. Nós vamos ajudar esses 17 milhões de famílias e reduzir o ritmo do ajuste fiscal. Então, em vez de cair de 19,5% para 17,5%, cai para 18,5%. O déficit, em vez de ser praticamente zerado ano que vem, porque ele veio de 10,5% para 2,5%, e o ano que vem ele podia chegar a quase zero. Então, que seja um déficit de 1%, que seja um déficit de 1,5%, não faz mal. Nós preferimos tirar 8% em fiscal, em vez de tirar 10%, e atender os mais frágeis. Então, essa posição de equilíbrio que o presidente pede é completamente compreensível, porque ele fica pressionado dos dois lados. A equipe econômica fala, tem que ser no teto, tem que ser o teto, tem que ser o teto, não pode furar o teto. E a política diz o seguinte, tem que atender os mais frágeis, tem que dar o dinheiro para os mais vulneráveis. E cabe ao presidente traçar a linha. Ele traçou a linha 400. Vai. Ou, foi o que eu disse, foi muito mal interpretado, porque eu estava falando a verdade. Ou vai ter uma licença para gastar um pouco mais com esses R$100, porque só cabia no teto 300, se for 400, é uma licença para gastar um pouco mais. Não há nenhuma mudança no arcabouço fiscal. Poderia ter sido feito exatamente dentro das regras atuais, apenas dizendo o seguinte, preciso de uma licença para gastar mais 30 bilhões, porque em vez de 300, que eu cabia no teto, vão ser 400. Só isso. Basta isso. A economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso. Eu seguro isso. Eu não tenho problema com isso. Eu posso tirar 8 em fiscal, tirar 7 em fiscal. Ninguém fez o que nós fizemos. Nenhum governo saiu com menos do que entrou, gastando menos do que entrou. Nós fizemos isso. E aí um presidente tem 60 milhões de votos. Diz, olha, eu preciso atender o caminhoneiro que transportou o Brasil durante a crise, botou comida na casa de todo mundo, e eu preciso atender os mais frágeis. 17 milhões de frágeis que precisam da nossa ajuda. Dá para arrumar alguma coisa aí? Claro que dá. Claro que dá, mantendo a responsabilidade fiscal. Bom, até íamos todos juntos, inclusive a nossa equipe estava negociando isso, os 2 demissionários, porque saíram 4, porque 2 são adjuntos, né? Quando sai o titular, sai o adjunto. Mas os 2 que saíram são jovens, técnicos, trabalhadores, sérios, boas pessoas, imbuídas do trabalho dele. Meu trabalho no Tesouro é trancar aqui e não sai dinheiro nenhum. Mas nem para os mais frágeis, estão passando a fome, não sai dinheiro nenhum. Ora, cabe justamente ao presidente, politicamente, dizer, olha, é preciso atender isso, e eu tenho que tomar a responsabilidade por dizer o seguinte, olha, até aqui dá para levar. Agora, se for para 500, 600, 700, esquece. Aí não dá mesmo, e nós vamos desorganizar a economia brasileira. Então, há coisas que podem ser atendidas, há um limite, é difícil, é um equilíbrio difícil, cabe ao presidente justamente fazer essa arbitragem, e cabe a mim fazer a avaliação de até onde pode ir. Então, eu pediria muito que fosse aprovada a PEC,
do precatório, porque é ela que dá o espaço para essa ação fiscal. Ah, mas vocês estão ampliando, querem fazer um programa eleitoreiro? Não. Seria feito esse programa de qualquer jeito, o que aconteceu foi justamente um inesperado, que foi o meteoro dos precatórios. E nós tratamos com a maior responsabilidade possível. Em vez de resolver só o nosso problema para o ano que vem, se fosse eleitoreiro, eu resolvia só o problema do ano que vem. Nós resolvemos o problema para o futuro. Toda a trajetória futura está equacionada. Agora, qualquer despesa que o judiciário mandar para o executivo, porque o legislativo diz, olha, você não pode gastar. Aí vem o judiciário e fala, olha, mas você tem que pagar 90 bilhões, 100 bilhões, 150 bilhões. Como é que eu posso? Os comandos são conflitantes. Se eu obedecer um, eu desobedeço o outro. Então, agora não. Agora nós criamos essa trajetória e com previsibilidade para os gastos que venham do setor judiciário. Então, nós estamos fazendo a coisa com a maior responsabilidade possível, com a maior transparência. Portanto, que eu disse, falei, olha, ou vamos fazer um extrateto de 30, ou teremos que fazer alguma outra mudança. Eu ouvi dizer, não veio da economia, justamente dessas interações com gente da Câmara, me disseram também que poderia ter sido até o AGU, o nosso Bruno Bianco, que trabalhou conosco, que alguém formulou a ideia de fazer uma antecipação de 2026 para agora. Que é uma ideia interessante, embora seja vista como oportunidade política, etc., a verdade é que nós perdemos, com a alta da inflação, nós perdemos uns 30 ou 40 bilhões por essa falta de sincronicidade entre as despesas e o teto. O teto é julho a julho e a despesa é dezembro a dezembro. Então, nós perdemos 30 ou 40 bilhões que eram nossos. Então, fazendo a atualização do teto de gastos, nós simplesmente recuperamos isso. Mas isso não é despesa adicional, não. Gasta um pouco mais agora, mas um pouco menos no ano seguinte. E na verdade, o que acontece? É uma sincronização do teto com as despesas. Tecnicamente é defensável. Politicamente, vai haver acusação de que é oportunismo, que é isso. Mas, tecnicamente, ela é defensável. Mas eu não estou preocupado com a coisa... Foi um extrateto ou foi um levantamento do teto? O importante é o seguinte, é plenamente absorvível nas contas. As finanças seguem inabaladas. O déficit, que seria de 0,5% do PIB, ele sobe um pouco. Mas o Brasil é o único país do mundo que foi a um déficit. Nós somos o país um dos que mais gastaram, que menos se endividaram, exatamente por esse duplo compromisso. O presidente o tempo inteiro, compromisso com o social, compromisso com a educação, com a saúde, compromisso com a saúde dos brasileiros. Agora, ao mesmo tempo, vamos pensar nas futuras gerações, compromisso com responsabilidade fiscal. Nós preferimos um ajuste fiscal um pouco menos intenso e um abraço do social um pouco mais longo. É isso que está acontecendo. Então, eu queria dizer que teve muito barulho. Esse barulho é muito de falta de comunicação. Houve, de certa forma, uma pressão. Seria melhor isso acontecer mais organizadamente? Sim. Seria melhor que nós, da economia, já tivéssemos conseguido acertar a coisa um pouco antes? Sim. Seria melhor que, em vez de, quando eu estou fora, a ala política pressionar pelo recurso? Sim. Agora, seria melhor também se a mídia toda, examinando isso com cuidado, visse o seguinte: nós estamos falando de 30 bilhões. Um país que gastou 700 bilhões no primeiro ano, gastou pouco mais de 100 no segundo ano, e agora está gastando também com o déficit declinando e com as despesas como percentagem do PIB declinando. Então, eu queria só agradecer ao presidente pela confiança, agradecer ao relator Hugo Mota por ter feito um trabalho muito dentro do espírito original que nós fizemos, embora, evidentemente, a verdade vos libertará, não é isso, presidente? Então, a ideia do teto, ela veio de outro lugar, mexer no teto. A preferência da economia era até dizer, olha, deixa o teto aí e faz um excesso aqui do lado, pede uma autorização para gastar um pouco mais, mas tecnicamente é defensável. E nós queremos anunciar também que a saída de um jovem que a gente compreende, né, a função do jovem é defender, a função da política é atacar, a função do presidente é mediar, a minha é avaliar até onde está indo ou não pode ir para não desorganizar a economia. O que eu posso dizer
é que eu estou nomeando alguém bastante sênior, com muita formação, muita experiência, para o lugar do antigo secretário especial nós chamamos agora de Tesouro e Orçamento, que era o Funchal. Sai o Funchal e entra o André Esteves, o André Colnago. André Colnago. É o André Esteves Colnago. Ele é Esteves Colnago. Ele não tem o André, né? Então, eu vou dizer porque é o alto falho, porque andaram levando o nome lá para o André Esteves, levando sugestões, pedindo ao presidente. Teve uma ala política que andou indo lá no André Esteves, do BTG, perguntando assim, se o Paulo Guedes sair, quem é que a gente pode botar lá? Dá para emprestar o Mansueto? Então, umas coisas desse tipo. Então, eu, por ato falho aqui, falei no André Esteves. Sei que o presidente não pediu isso, porque acredito que ele confia em mim e eu confio nele, mas sei que muita gente da ala política andou oferecendo o nome e fazendo pescaria, inclusive lá. Então, o nosso Esteves Colnago, muito experiente, está assumindo essa secretaria, estou absolutamente tranquilo, porque todo mundo diz que é interessante falar assim, a equipe, ele perdeu 6 pessoas, 18 pessoas, tem pessoas que eu não conheço, eles botam na lista que eu perdi, foi uma perda terrível, eu nem conheço a pessoa e foi uma perda terrível para mim. Então, eu realmente tenho tentado sempre fazer substituições que aumentem a qualidade da equipe. Eu não tenho a menor dúvida que a entrada do Esteves puxa a média para cima. Não tenho a menor dúvida. Super experiente, estava numa função de advisor meu pessoal, fazendo as coisas com o Senado, com a Câmara, e ele assume, bota a mão na massa, que ele já botou várias vezes. Tem uma carreira brilhante no setor público, de absoluta confiança, é um símbolo do bom funcionalismo público brasileiro. Um homem que não pensa, não pede ajuda, não pede conselho, não pede nada. A gente é que tem que ajudar, às vezes, a resolver os problemas que ele possa ter. Só pensa em ajudar o Brasil. Entra governo, sai governo, ele está aí fazendo o trabalho dele, alta inteligência emocional. Os congressistas me pediam, manda o Esteves, se é o problema, se não manda A, não manda B, não manda C, manda o Esteves, pela alta inteligência emocional, conhecimento, um domínio de máquina. Então, nós estamos fazendo uma substituição, com todo o respeito ao mais jovem, o problema é ser jovem, é só mais jovem, mas uma substituição muito efetiva. E, por outro lado, minha absoluta confiança nele, ele escolhe o secretário do Tesouro. Ele escolhe o secretário do Tesouro que ele quiser. Então, estamos anunciando isso também de uma vez. Obrigado, presidente. Precisamos de apoio do Congresso, aprovar o precatório.